O tempo da mentira é o tempo que nós estamos vivendo. Estou falando de eleições. Claro que por conta da internet hoje em dia também tem muita mentira, muita fake news, muita loucura por aí. Mas eu acho interessante que você caminhando pela cidade ou outras cidades até mesmo, que você não vota, e as pessoas te cumprimentam. Aí você vai ver quem são essas pessoas. São políticos, com carros com adesivo ou em si mesmo com adesivo. É muito interessante esses cumprimentos, esses elogios, esses oi. O povo demagogo que gosta de fazer aquilo que o povo gosta, mas só quando lhes é aproveitoso ou quando lhes é necessário, vantajoso. Complicado, hein? Maravilha. Por exemplo, um sujeito que fora das eleições nunca me cumprimentou na vida. Eu creio que eu já vi ele algumas vezes. Essa semana última que passou, deu uma buzinada, cumprimentada. Maravilha, hein? E assim vai. São todos dessa forma. E eu penso que esse tipo de politicagem tão arcaica deveria acabar, mas nunca acaba. Até porque tem povo que ainda cai nessas parrelas, nessa mentirada, nesses falsos elogios, cumprimentos, nessas falsas empatias, se colocar no lugar do outro, só no momento político, para lhe dar voto, de visitar a casa do outro, de ajudar. Mas quando passam outros dias, passam outros meses, passam-se os dias, os meses, os anos, principalmente se não é ano eleitoral, aí esquece do sujeito, não serve para nada. Outra coisa a ser dita também, com relação a essas mentiradas, você vê o Bolsonaro criticando o Pablo Marçal, dizendo que ele até tem algumas virtudes, no entanto tem muitos vícios, como por exemplo mentir para chegar a determinado fim. Até que enfim o Bolsonaro falou uma coisa interessante, verdadeira. Porque vale a pena mentir, sendo um sujeito como o senhor Pablo Marçal, que se diz que é cristão, quando ele disse que o Boulos era condenado, estava com envolvimento com o tráfico, que estava nos entorpecentes, foi condenado por isso, quando na realidade era um outro. Quando falou outras mentiras aí que, enfim, volta e meia, os próprios adversários dele estão ganhando direito de resposta e vão falar: ah, é uma estratégia, vale tudo para chegar no poder, um topa tudo por dinheiro, aí no caso é um topa tudo pelo poder. Será que isso é atitude de gente que se diz cristã? E de gente que preza pela verdade, um bom politiqueiro? Igual eu vi um meme, camarada que é acostumado a mentir na internet, será que vai ser um bom administrador da cidade de São Paulo? Será que não vai mentir também? É uma coisa a ser analisada. Eu não estou aqui para defender ninguém. Para mim é tudo farinha no mesmo saco. É legal ver eles se pegando, um apontando para o outro as suas falhas, as suas virtudes, quando na realidade não tem perfeito, não tem santinhos, e eles estão ali pelo poder, nada mais. A única diferença do papo os demais é que diz ele que não pegou o fundão eleitoral e diz ele que não vai precisar do dinheiro da prefeitura. Mas vamos ver se não vai precisar. Se não precisar, ele não precisa receber o salário de prefeito. Já que ele tem uma grande grana, ele não precisa estar ali, parece que é 30 mil que ganha um prefeito de São Paulo, que é uma grande cidade. Então não precisa do salário do prefeito. Não precisa do salário do prefeito. Vamos ver se ele vai cumprir isso se ele ganhar. Acho muito difícil. Uma outra hipocrisia nesse meio todo é que agora o Bolsonaro está criticando o Marçal porque está apoiando o Ricardo Nunes. Se o Marçal for para o segundo turno com Boulos, é capaz do Bolsonaro apoiar o Marçal e aí não tecer tantas críticas. Mas no fundo, nessa parte eu concordo com o Bolsonaro. O Marçal poderia ser um grande político se não mentisse descaradamente sobre muitas coisas. Porque tudo que você fala, você tem que comprovar. E não se prova com provas fabricadas, infundadas, com mentiras.
Estamos vivendo essa era, esse momento. Estamos há 2 semanas, estou gravando aqui praticamente há 2 semanas das eleições. Nas cidades mais grandes vai ter segundo turno, nas mais pequenas não tem, já se decide no primeiro turno. Estamos aí falando da época mais mentirosa, que é a época das promessas dos políticos e dos elogios, dos abraços, dos beijos quando eles saem nas ruas. Ô povinho demagogo, mentiroso e hipócrita.